Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do sistema prisional brasileiro. E para conversar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o Dr. Augusto Rossini, Procurador de Justiça e membro do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ao nosso lado, hoje no programa, está a nossa anfitriã, presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Doutora. Dr. Rossini, é uma imensa honra e satisfação tê-lo aqui no nosso programa para conversarmos um pouco sobre esse tema que é bem nebuloso com a população, para esclarecer um pouco a população a respeito desse tema que fica muitas vezes restrito aos estudiosos. Então temos que desmistificar algumas situações, justamente falando como nós, aqueles que trabalhamos diretamente com o sistema de segurança pública e não tem uma autoridade melhor como o senhor que já foi diretor do DEPEN nos anos de 2011 a 2014. Bom, quero agradecer a oportunidade, o convite e ser da minha felicidade por debater um tema que é tão candente, tão importante, né? Porque é um assunto que está ligado a todos nós, né? Qualquer dia da semana que você liga a televisão, tem alguém preso. Hoje, para nossa felicidade, pessoas poderosas, cada vez mais sendo presas. Então, o sistema prisional tem que estar preparado para todos, pobres e ricos. Eu queria fazer uma breve introdução antes da gente começar a conversa. De acordo com o último levantamento nacional de informações penitenciárias, que é o Infopen, publicado em dezembro de 2017, ou seja, mais de 2 anos depois da última publicação, o Brasil ocupa hoje a terceira, aliás, o Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, né, num total de 726.712 pessoas encarceradas. Verifica-se, porém, um déficit de 358.663 vagas, evidenciando por aí que o crescimento dessa população prisional não foi acompanhado da criação de condições necessárias para abrigá-la. Lembrando a vocês que esses dados têm mais ou menos 1 ano e meio, mas nós estamos aqui com um especialista que pode endossá-los ou até atualizá-los. Doutor Rossini, o senhor acredita que o Brasil prende mal? Há quem diga que o Brasil prende muito e prende mal. Eu não sou dessa linha de pensamento, né? O país precisa prender quem é perigoso, quem não pode estar no convívio social. Hoje a população carcerária brasileira, cerca de 700 mil, 730, porque esse número, antes de entrar propriamente no dado específico, sim, ele tem divergência com o Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque são conceitos jurídicos. Lá, quando eu dirigi o DEPEN, pessoa presa é aquela pessoa custodiada, que está presa. Para a pessoa cumprindo pena, nós temos um número muito maior. Nós temos que considerar os condenados soltos, quem está em sursi, quem está em livramento condicional, quem está em pena alternativa, quem está em suspensão condicional de processo e quem está até em transação penal. Hoje nós temos a ideia de 5%, de 5 a 7% da população brasileira tem problemas com a justiça. Quando eu digo problema, tem passagem policial com resposta penal. O mundo inteiro trabalha como última rácio, não só o direito penal, mas a unidade prisional. Mas no Brasil nós temos uma criminalidade violenta e pessoas violentas não têm como conviver conosco em liberdade. Portanto, 700 mil pessoas para uma população de 204 milhões de habitantes não é um número grande. O problema, como o senhor disse, é a questão de não ter tantas vagas para as pessoas que estão lá. Não quer dizer também que em determinados lugares não haja condições de habitabilidade. Há lugares muito ruins e há lugares não tão ruins. Vou dizer bons, mas não são tão ruins. Estamos falando de presídios comuns. Agora, os presídios federais, esses presídios têm vagas sobrando. Sim. Confere? E, doutor Rossini,
agora nós vimos nos noticiários, há um mês atrás, a situação de que líderes de facções criminosas estariam articulando fugas aqui no estado de São Paulo, no presídio aqui no estado de São Paulo, e por essa razão, mediante sentença judicial, determinou-se a retirada, a transferência desses criminosos para presídios federais. Existe uma diferença dos presídios comuns para os presídios federais? E para a população saber qual é essa diferença maior? Seria na segurança de celulares que não passam de forma alguma, a comunicação? Quais são essas formas diferenciadas dos presídios comuns para os presídios federais? Eu vou gastar um pouquinho de tempo. Em outros países, os presídios federais são destinados para crimes federais. No Brasil, não. No Brasil, nós não temos essa distinção. Tanto que a maioria das pessoas que estão nos presídios federais são originários dos crimes estaduais. Né? Então, não tem essa correlação como é no México, como é nos Estados Unidos. Nós estamos aqui, o sistema penitenciário... Muito interessante isso. O sistema penitenciário não é. Muito Aliás, poucos são aqueles que estão no sistema penitenciário federal que cometeram crimes federais. Na sua grande inteireza, na maioria, enfim, 90 e tantos %, cometeram crimes na esfera estadual, né? O crime organizado estadual. Temos que entender... Só interrompendo um pouquinho para a população. E esses criminosos presos pela Polícia Federal, eles ficam custodiados na Polícia Federal? Ficam custodiados. Eu vou dar um exemplo. Aqui no nosso estado de São Paulo, tá? A internet é para o Brasil e para o mundo inteiro. Nós temos 2 ou 3 presídios, acho que 3 presídios, região de Itaí, etc., para presos estrangeiros. Esses presos estrangeiros entram no sistema pelo tráfico internacional em Guarulhos. Ou seja, o juiz federal, quando condena alguém por um crime de tráfico internacional, pela ausência de sistema de prisões estaduais para prisões federais para presos federais, ele manda para o sistema penitenciário estadual. Como é que isso acontece? Quando o Estado recebe dinheiro do governo federal para a construção de presídios, a contrapartida, uma delas é receber os presos federais. Portanto, como há uma gama grande de presídios estaduais construídos com dinheiro federal, os estados são obrigados a receber os presos federais. No estado de São Paulo, pelo menos 2 presídios são muito conhecidos, né, na região de Itaí e etc. Então lá você tem 30 e tantos países lá, identidades, pessoas de 30 e tantos países. Voltando para o sistema penitenciário federal. Ele foi concebido em 2003, no começo do governo Lula, mas a gênese dele era o RDD paulista. Quando o RDD paulista foi criado, e foi criado por norma estadual, houve uma declaração de inconstitucionalidade. Até está na LEP. Não havia, porque nós criamos no Estado de São Paulo o regime disciplinar diferenciado por norma estadual. E norma estadual não pode criar questões processuais. Sim. A lei de execução penal, que é uma lei ordinária, tem que ser reformada por lei ordinária estadual. Federal, desculpa. Lei ordinária federal. Portanto, o governo federal, ele já tinha projetos no governo Fernando Henrique que desembocaram no primeiro ano do governo Lula, que mudou através de lei, de alteração da LEP, da Lei de Execução Penal, e criou o sistema penitenciário federal. Construindo 4 unidades prisionais, né? Primeiro Catanduvas, depois Campo Grande, Porto Velho e Mossoró. Interrompendo de novo, porque está muito interessante. Também segue os 365 dias de máximo de isolamento? Exatamente. Também, os federais. Na Eles verdade, seguem o regime da RDD no âmbito do Estado? O federal já é RDD. Na verdade, a inclusão passa pelo pressuposto da prática de crime organizado, crime violento, que tenha relevância para levar para lá. Porque é um duplo grau de análise jurisdicional. A autoridade administrativa solicita a inclusão, no caso da última remoção não foi solicitado, quem solicitou foi o MP, para o juiz estadual, para o juiz da vara estadual, da VEC, da Vara de Execução Criminal Estadual, que por sua vez solicita para o juiz federal, que tem competência sobre aquele determinada unidade prisional. Passa-se pela via administrativa, o DPEM faz uma análise, né, quando não é um caso emergencial, faz uma análise de inteligência e percebe-se que aquela questão é pertinente. Aquele preso ele tem perfil para ser incluído no sistema penitenciário federal. Por quê? Porque muitos estados, não vou nominar quais, querem se desfazer de lideranças criminosas
e alegam que tem que ir para o sistema penitenciário federal, e não necessariamente, porque o Estado tem que dar conta dos seus presos perigosos. Sim. E o sistema penitenciário federal foi concebido para uma exceção. Por isso que ele tem mais vagas do que pessoas, porque você tem um juízo de admissibilidade muito rigoroso. Porque senão qualquer rebelião grande, você coloca... Já houve casos de o Estado pedir a transferência de 40 pessoas. Você transfere por conta da emergencialidade. Só que quando você vai fazer uma análise aprofundada do perfil daquele preso, ele é um pé de chinelo. E ele não deveria estar lá. Porque quando ele volta para o sistema penitenciário estadual, ele volta muito grande. Olha, ele é oriundo do sistema penitenciário federal. Então tem esses problemas de... Tem isso, de perfil. Tem. Aliás, cria pedigree. O criminoso cria um pedigree. Eles criam status por ter passado lá. Uma das críticas que eu fiz, até fiz em texto publicado, ao sistema penitenciário federal, e longe de criticar pessoas, eu estou criticando ideias, é que o sistema penitenciário federal, por ter só 4, agora 5 unidades, 5, né? que fiz a licitação da 5ª penitenciária em Brasília. Em 2014. 2012 para 2013, que nós tínhamos uma concepção de Brasília ser a porta de entrada do sistema, porque quando uma pessoa sai do sistema estadual e vai para o sistema federal, ele tem que ter uma adaptação. Uma série de questões que envolvem, né? A questão da identidade dele, quem é ele, né? Quem o acompanha, porque esses presos perigosos, eles muitas vezes são acompanhados de seus parentes, sua esposa, normalmente, né? Porque não tem preso de feminino federal, e os seus assessores, né? Notadamente os advogados que o acompanham. Então a gente tem que também fazer uma análise a própria inclusão. E é um momento oportuno, inclusive, para a autoridade policial, para o próprio Ministério Público, propor os acordos de colaboração. Isso que é o momento certo. Porque quando ele entra no sistema, e aí eu já respondo uma pergunta anterior, o sistema é muito duro. Ele tem... querem dizer que não, mas ele tem inspiração na Supermax norte-americana. São 22 horas de tranca, ou seja, de cela unicelular, lá não tem célula. 22 horas? 22 horas de cela encarcerado. E 2 horas de sol. Quando está no RDD, no regime diferenciado, ele não tem banho de sol fora. Ele tem uma cela que já tem, na sua concepção arquitetônica, então o sol lá. Não tem contato. Por exemplo, o Marcola, que está lá agora, ele está ainda em adaptação. Estando em adaptação, ele não vai para a convivência, ele não vai para o banho de sol. Entendi. Ele fica lá enquanto não passar o período de adaptação. Assim, né, Marcola? Qualquer criminoso que vá para lá, ele tem que passar por essa adaptação. Eu interrompi o senhor só para encerrar o primeiro bloco. Opa. Mas no segundo eu queria voltar com o senhor falando, continuando esse raciocínio, por gentileza. O programa Segurança Pública em Debate de hoje está falando a respeito do sistema prisional brasileiro. Primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já. Não saia daí. Segurança Pública em Debate, este é o segundo bloco do programa de hoje que estamos conversando a respeito do sistema prisional brasileiro. Vou reapresentar os nossos convidados, aliás, o nosso convidado e a nossa anfitriã. Primeiramente, Dr. Augusto Rossini, procurador de Justiça e membro do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Nossa anfitriã, a presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti. Dr. Rossini, interrompi o senhor, mas no bloco passado, gostaria que o senhor retornasse. Quer dizer que o regime lá nos federais é duro. É azedo. É duro. E tem que ser. Tem que ser. Ele tem toda uma... Assim, nunca se teve notícia de um celular que entrou. Nunca entrou. Porque desde 2003 até hoje? Eu vou dar um testemunho. Nós recebemos ministros do STJ. E um dos ministros, eu estava lá acompanhando, como a doutora Raquel faz aqui comigo, recepcionando, e um ministro quis entrar com o celular. Eu tive que falar para ele, ou o senhor entra sem celular, ou o senhor não entra. Aí ele entendeu a dinâmica do que é lá, porque não entra. Porque é uma questão de procedimento. O sistema prisional, o sistema penitenciário federal, ele é duro, mas tem uma qualificação dos seus servidores de alto gabarito. Há um investimento do Estado brasileiro nesses presídios
não só na estrutura arquitetônica, no sistema de segurança, no sistema de inteligência, mas também na qualificação do pessoal que lá está, que é muito bem treinado e muito bem qualificado. Portanto, e eles estão empoderados disso. Então, os procedimentos são rigorosíssimos. E agora, o ministro Moro estabeleceu uma regra que era superou o pé de barro, né? Que era a visita íntima. Hoje não tem visita Superou íntima. o quê? O pé de barro, ou seja, o ponto fraco do sistema penitenciário federal, que era a visita íntima. Não há mais visita íntima. Só visita social e as visitas por parlatório. Porque, de fato, não se tinha. Aliás, é uma coisa que a gente pode discutir num outro momento, né? Olha, eu me convidando, né? Mas sobre a visita íntima, que não está regulamentada em lei. O paradoxal que seja, não está a visita íntima tem previsão no ECA para adolescentes infratores internados que têm convivência com alguém, que são casados. Para o adulto não tem, é uma norma, é uma norma do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que não tem força de lei. Acontece que os estados fazem isso para tranquilizar o sistema, mas não tem. Vem em boa hora a decisão do Moro para mostrar que é um assunto que tem que ser tratado com muito, porque o ponto fraco do sistema é a visita íntima. Eu, por exemplo, sou contra a visita íntima na preso provisório. É um absurdo, porque ali cria-se uma oportunidade para ameaçar as vítimas e as testemunhas. Para mim, só para articulação. Sem dúvida, e foi o que ocorreu aqui com esses criminosos que foram transferidos. Foi através de visitas íntimas que houve essa articulação. Sem medo de errar, eu acho que visita íntima tem que ser tão somente para quem está no semiaberto. Quem está com preso provisório e preso no fechado não tem que ter visita íntima, até para poder transformar aquela unidade em algo mais seguro. E mais, a visita íntima ser uma perspectiva, ser um ganho, ser um benefício que ele ganhe se se estiver no bom comportamento. Agora, o Congresso Nacional tem que enfrentar isso. Entendeu? Um tema, por isso que eu falei, é um tema nebuloso que ainda algumas várias arestas devem ser colocadas. Doutor Rossini, o sistema penitenciário federal, ele se mostra mais eficaz. Sim. Você é favorável ou não a esse sistema, que é o mesmo sistema em que essas políticas de segurança implementadas aos presídios federais fossem colocadas nos estados, os presídios fossem melhor estruturados, justamente com algumas regras dos presídios federais, a melhor qualificação dos seus servidores? E óbvio que a gente sabe que a realidade é totalmente diversa, com déficit de servidores aqui no sistema, aqui nos estados, e de estrutura e etc. Mas o sistema em si, a forma, você é favorável? Eu quero primeiro dizer que eu tive uma convivência muito próxima com os servidores prisionais. Sim. São mais de 100 mil no Brasil. Então, é uma categoria que precisa ter identidade. Que em um estado ele é carcereiro, outro estado ele é agente penitenciário, outro estado... Até a nomenclatura tem que ser uniformizada. Né? A inclusão curso superior, curso... Semana passada extinguiu-se o cargo de carcereiro. Semana passada não, 2 semanas atrás o Dória extinguiu aqui na Polícia Civil o cargo de carcereiro. Transformou em agente policiais e acabou. Porque não temos mais carceragem, né? Então, na Polícia Civil. Mas o que a gente precisa é transformar isso num aspecto nacional, uma solução nacional, para a categoria ter identidade. Tá? Porque eles precisam de ter força. Então, são heróis. Porque a polícia prende, mas o sistema prisional cuida. Permanece. Então, o policial, o contato que ele tem com o preso é no flagrante, quando ele está lá na audiência. Agora, quem cuida, quem pode transformar a pessoa presa é o agente penitenciário, é o servidor prisional. Então, o Brasil precisa de cuidar de quem cuida. É um conceito de direitos humanos. Perfeito. Cuide de quem cuida. Então, primeira coisa. Segunda coisa, a questão é de recurso e de qualificação. Né? Qualificação e recurso. Nós precisamos investir nisso. Se o país quer que as pessoas não voltem para o convívio social como entraram. Que se for um amontoado de gente que é tão somente para ficar lá, não precisa nem disso. Você precisa nem de pessoas, você precisa de muro. Então a gente tem que transformar aquilo, e o sistema penitenciário federal é um bom exemplo disso. Tá? Agora, quando você me pergunta se eu sou a favor ou contra o sistema penitenciário, o sonho de consumo, meu sonho de consumo era ter uma unidade em cada estado. Ter 27 unidades federais. Inclusive para assimilar os presos federais, entendeu? Que surgem nos estados. Tem estados como Mato Grosso do Sul, que tem fronteira com a Bolívia, que é quase um problemaço para o estado, que tem mais quase preso federal do que preso
estadual. Estrangeiro. Então, assim, nós temos um fenômeno dramático no Brasil. Acontece que, do jeito que está hoje, você inclui, por exemplo, um traficante de Santa Catarina. Ele, em Santa Catarina, ele conhece a sua realidade. Mas quando ele vai para Porto Velho, ele vai ter contato com presos do Brasil inteiro. Então, o sistema penitenciário federal ele pode se transformar, se não houver um cuidado, um zelo maior, e o sistema tem, mas é impossível você controlar tudo, você tem um network do crime organizado, porque são lideranças nacionais que se encontram nesse ambiente. Mas como se encontram se o regime é... Você tem um banho de sol para quem não Isolado. está na Em 2 rede horas. dele. Ah, não são todos que estão? E você tem que imaginar que as pessoas também... Não são todos que estão. Tá? Aqueles que entram, ficam em regime diferenciado, né? Ainda estão em adaptação, e tem os que cometem infrações e vão lá para o... Não vou dizer castigo, mas é para o RDD dentro do sistema penitenciário federal. Entendi. Mas quem não está nessas condições vai para o banho de sol comum. E eles se trombam, eles se encontram. E vou te dizer mais, a gente não tem que ter ilusão de que essa pessoa só se encontra lá dentro. As suas esposas estão lá fora. Ah, sim. Eles criam repúblicas. Os seus advogados estão conversando. Então, você tem um network aí muito forte que acontece, é inegável. É inegável. Mas, como é que você soluciona? Primeiro, você cria um sistema, você cria unidades federais em cada estado, com agentes penitenciários federais com essa mesma qualificação. Foi criada uma Força Nacional Penitenciária. O que acontece? Por exemplo, Pará ou Amazonas, vai uma equipe de agentes penitenciários federais para o estado. Se tivesse unidades federais lá, não haveria necessidade, porque essas pessoas já teriam... E você fomentaria essa formação, né? Mas é um sonho. Mas o Brasil tem dinheiro para fazer e tem que investir nisso. O senhor acha Doutor, que o... só uma pergunta. Não, fica à vontade, doutora. Só nesse gancho, Adriano. Doutor Rossini, existe uma hiperpopulação carcerária, está explodindo, né, nos presídios comuns. Como então, e eu vi uma declaração muito interessante sua, como então podemos lidar com aqueles presos que fazem delação premiada? Eles podem fazer delação premiada? Eles estarão seguros, inclusive naqueles presídios que estão hiperlotados? O que acontece é que se o preso que fizer a delação, a colaboração, e isso não se divulga, o sistema penitenciário federal tem uma ala inteira só para colaboradores. Porque ele precisa de segurança dentro do sistema. Sim. Se ele não tiver a pena extinta, é isso que é bom a gente discutir, porque a previsão da lei do crime organizado, ela inclusive contempla a extinção da pena. Se a colaboração for de tal forma importante, eficiente, que ele é solto. Ah, mas o crime que ele cometeu, mas aí você vai fazer um juízo de ponderação. Olha, o que ele trouxe, nós não sabíamos, nós não saberíamos de outra forma, não. Então tem que isso é um avanço, e é inegável. E no sistema penitenciário federal, você tem ala específica para isso. Bom, e no Estado? O Estado também tem. Né? São aquelas unidades prisionais seguros, destinadas a gente chamava de seguro ou antigo amarelão. E o nosso internauta precisa saber, amarelão é porque o preso não toma sol. Se ele não toma sol, ele fica amarelo. Daí a expressão amarelão. Né? Aí, inclusive no Carandiru tinha até uma ala só de amarelão. São os crimes contra a dignidade sexual, né? Aqueles presos que têm problemas no sistema e inevitavelmente seriam mortos se fossem colocados junto à massa carcerária. Então tem. O preso, se ele quiser colaborar, até porque ele tem que fazer um juízo de valor, ele, com o advogado dele. Ele tem que avaliar se é o que ele quer fazer. E o Estado está disposto a ouvi-los. Tanto a Polícia Civil, que faz isso, faz bem, quanto o Ministério Público, o Judiciário, e a gente precisa avançar. Né? O sistema também tem que se adequar para isso. De qualquer modo, enfim, é o trabalho que a gente tem, né? Eu ia perguntar aquela hora o seguinte, a gente está até chegando já no final do programa, qual é a expectativa que o senhor tem na gestão do ministro Moro, principalmente em relação ao projeto que ele apresentou ao Congresso, projeto chamado Anticrime, no tocante a um item especificamente, ou mais de um, se o senhor quiser citar, e que impacta justamente nisso que nós estamos conversando em relação à questão federal. Regime jurídico dos presídios federais prevê nas penitenciárias monitoramento de todos os meios de comunicação, cartas, rede de gravação de áudio e vídeo no parlatório, horas comuns, sendo as gravações de atendimento de advogados dependentes de decisão judicial. Como é que o senhor que foi diretor do DEPEN, como é que o senhor enxerga essas questões? Eu vou, como o tempo está acabando, eu acho que o que de melhor vem no projeto do Moro é a questão do acordo. Porque o acordo, ele vai fazer com que tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público, que são protagonistas, o juiz julga.
Nós somos da persecução e a gente tem que trabalhar nesse conceito e entender qual é o melhor acordo na situação. Porque nós temos que avançar. O drama no Brasil, no sistema penitenciário estadual, é o preso provisório. Nós temos 2/3, em alguns estados, 2/3 de preso provisório. Preso provisório é aquele preso que não está com a situação processual definida. E quando você não tem isso, você não tem progressão de regime, você não tem tratamento em execução. Quando você tem um acordo, no dia do crime, se a gente for ágil, ou 2 dias, você terá a denúncia pelo promotor, pelo projeto, e já terá o acordo penal, que vai falar de regime de pena, quantidade de pena, se é primário, se não é, qual é o impacto disso? Não haverá mais, em tese, num tempo relativamente curto, médio, nós não teremos as unidades de detenção, aí que nós conhecemos aqui em São Paulo, na marginal ali, os CDPs, porque você não vai ter mais preso provisório. O preso provisório será minoria. Essa é uma ideia muito boa. E hoje é mais da metade, né? Mais da metade. No estado de São Paulo, mais da metade. E tem estado que nós temos um índice de 2/3. Então, para mim, esse é o sal da terra. Esse é o ovo de Colombo que, se isso passar, e nós, do Estado, acusação, promotoria, Polícia Civil, e o delegado vai ter que, no seu relatório, inclusive, da investigação, contemplar essa possibilidade, porque ele vai ter a possibilidade de ouvir o investigado, né? Ele fazer a proposta, assim, todos nós aprendermos a fazer o estágio que nós fizemos com a Lei 90/99. Agora já está bom, já está na hora de avançar para crimes. É isso. Dr. Augusto Rossini, Procurador de Justiça, membro do Conselho Superior do MP, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom. Doutora Raquel Kobashi Ganinatti, presidente do Sindipesp, também agradeço a sua presença. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito do sistema prisional brasileiro. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.